Fala pessoal, Wilson Macena, defensor público, aqui direto do Star Concursos, para conversar com vocês hoje. Vamos falar do concurso público para a Defensoria do Estado do Mato Grosso. 2026 é um ano que tem diversas oportunidades nas carreiras jurídicas e a Defensoria Pública não é diferente. A gente tem previsão, além desse concurso específico do Mato Grosso que a gente vai falar hoje, concurso do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, instituição da qual eu sou membro, dentre outras. Então, é um ano de muita oportunidade. E agora, oportunidades boas, e isso precisa ser ressaltado. E hoje a gente vai falar do estado do Mato Grosso, certo? Vai ter concurso para membros de lá. E aí, inicialmente, o que eu falo para vocês? Subsídio, R$ 35.659,85. 30 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. Então, vocês percebam que é um subsídio absolutamente atrativo. É uma quantidade alta de vagas, uma quantidade inicial de vagas previstas no edital, fora o cadastro de reserva. Então você vê que a instituição está bem inclinada a fazer bastante nomeação ao longo do prazo de validade desse concurso, tá certo? E aí quem é que vai organizar a prova? Fundação Carlos Chagas, FCC, é uma banca tradicional para concurso de Defensoria Pública. O próximo concurso da Defensoria do Maranhão vai ser a FCC também. O meu concurso em 2018 foi a FCC. Então, é uma banca tradicional para concursos de membros da Defensoria Pública, tá certo? E qual é o perfil? O perfil da banca, o perfil da FCC. Ainda existe, na primeira fase, uma predileção por cobrança de letra de lei. Por quê? Porque a primeira fase é, naturalmente, uma etapa objetiva. Uma etapa que não permite abrir muita discussão nas questões sobre resposta. Até porque se colocar coisa muito polêmica, corrente doutrinária, etc., em demasia, isso vai abrir margem e não é o interesse da banca. Uma quantidade exacerbada de recursos para a próxima fase, né? Para separar quem é que vai passar para a próxima fase. Então, tradicionalmente, a FCC na primeira fase costuma cobrar muita letra de lei e a própria jurisprudência também, que é outro viés de cobrança de questão muito tradicional em primeira fase. Tá certo? O que não quer dizer, naturalmente, que não vai ser cobrada doutrina, que não vão ser cobradas teses institucionais da defensoria, não é isso. Mas, teoricamente, o foco, considerando o histórico dessa banca, vai ser letra de lei e jurisprudência. Tá certo? Os requisitos para a posse no cargo, além daqueles tradicionais, né, nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, etc., a gente fala muito da questão dos 3 anos de atividade jurídica. Aqui, para a defensoria, existe uma diferença, por exemplo, dos cargos para juiz e promotor de justiça, porque a prática é até Ministério Público e Magistratura, até a inscrição definitiva. Para a defensoria, é até a posse, tá certo? Então, você pode fazer o concurso, pode avançar nas etapas, pode ser aprovado, e aí, inclusive, chegar na situação de que, foi nomeado, ainda não tem os 3 anos de prática, pede fim de fila, e você ganha mais um período ali para buscar essa prática, porque você posterga a sua posse, tá certo? Nesse ponto específico, o edital do concurso está aceitando estágio de pós-graduação, tá certo? E, em relação à comprovação da prática por intermédio da advocacia, eu friso que, assim como na magistratura e no Ministério Público, 5 atos privativos de advogado por ano, 5 atos em causas distintas. Não podem ser 5 atos no mesmo processo. Como é que eu comprovo essa prática jurídica? A forma mais segura de se comprovar essa prática é pedindo em cada processo uma certidão, certo? Você peticiona no processo e pede para o cartório da vara fazer uma certidão dizendo qual ato que você praticou e a data desse ato, tá certo? Mas são 5 atos por ano, então no total são 15 atos, eu vou ter que pedir 15 certidões? É o que eu recomendo. Tá? Porque tem tribunal que fornece uma certidão única com todos os processos genericamente ali listados que a pessoa atuou, mas não diz qual foi o ato. Não entra em detalhes em relação àquele ato praticado, então eu acho muito temerário você simplesmente apresentar uma certidão genérica. Então vai por esse caminho de uma certidão para cada processo que é mais seguro. Tu já passou no concurso, já teve aquela dificuldade, aí vai perder por conta de comprovação de prática jurídica? Complicado, né? Então, segue essa dica que é mais seguro, beleza? Fases do concurso: prova objetiva, etapa clássica de primeira fase para carreira de membro. Provas escritas específicas, P1, P2 e P3, que a gente vai falar daqui a pouco, com mais detalhes. Prova oral e a prova de títulos, que não tem caráter eliminatório, mas tem caráter classificatório. Muito importante também. Então, nessa preparação para concurso, é importante, é primordial, né? Não é só importante. É primordial estudar? Mas se possível, faz ali em paralelo uma pós-graduação, redige ali em paralelo um artigo científico e busca a publicação desse artigo, porque a prova de títulos é um critério, é uma etapa de desempate muito importante
importante e às vezes é determinante para saber se você vai tomar posse logo de imediato, ter a possibilidade de escolher as melhores comarcas disponíveis, ou se você vai ter que aguardar mais um pouquinho ali na fila de espera, tá certo? Então, uma outra dica aí que a gente dá para vocês. Prova objetiva, dia 22 de março de 2026. Então a prova já está aí na porta, é o momento de trabalhar, ajustar alguns pontos, revisar algumas coisinhas ali que talvez não estejam tão bem assentadas na sua mente ali na questão do estudo do conteúdo, porque a prova já está bem perto. Formato, 100 questões, duração de 5 horas. Formato padrão, 100 questões, 5 horas, já contando tempo para marcar o cartão resposta. Tá certo? Critério de classificação mínimo 60% de acerto, para não ser eliminado logo de cara. E no que diz respeito à ampla concorrência, porque as ações afirmativas, as vagas destinadas às ações afirmativas têm critérios próprios. Mas, em relação à ampla concorrência, vão para a próxima fase os 200 melhores. As disciplinas, 33 questões relacionadas ao bloco 1, 34 bloco 2 e 33 no bloco 3. É uma distribuição mais ou menos uniforme, tá certo? Mas repare uma coisa, por exemplo, direito civil são 8 questões. Então você tem civil, processo civil, ECA, consumidor, difuso e coletivo. Só em civil são 8. Tá certo? Onde é que eu estou querendo chegar? Nesse momento de reta final, procura priorizar, se tiver que priorizar alguma coisa, tiver que fazer essa escolha trágica do que revisar, tentar revisar, além dos pontos que tem mais dificuldade, as disciplinas que vão ter um peso maior, porque afinal de contas, é melhor tentar gabaritar tudo de uma disciplina que tem 8, 10 questões, do que aquela que só vão ser cobradas 3 questões. Então, nesse momento final, precisa ter essa estratégia, tá certo? Provas escritas específicas, 23 e 24 de maio. Então você percebe que a banca está com pressa de nomear, porque ela já vai fazer a primeira fase em março, a segunda fase já é em maio. Então, esse curto lapso temporal de uma fase para outra deixa bem claro que a instituição está precisando de membro, ela está com pressa. Eu acredito que a Defensoria do Maranhão também vai ter um cronograma bem rápido, porque está precisando de membros para repor o quadro. E isso, de certa forma, é bom porque você não vai gastar ali um ano inteiro, um semestre inteiro, muitas vezes, fazendo uma fase para depois fazer outra. Então, de certa forma, essa pressa, entre aspas, da instituição é bom. O lado negativo é que tem que intensificar mais ainda, na medida do possível, o estudo, tá certo? Valor, 100 pontos cada prova. Estrutura padrão, peça processual, 60 pontos. Então, não preciso nem dizer, assim como, por exemplo, na prova da UAB, a peça tem um valor muito alto. Então, tem que treinar com muito carinho as peças, os modelos, civil, criminal, preliminares, a estrutura, porque isso tudo conta a ponto. Não basta saber o conteúdo, você tem que saber a estrutura daquela peça, porque senão ali na hora você vai acertar o conteúdo, mas a estruturação, principalmente menção, por exemplo, às prerrogativas da defensoria, etc., prazo em dobro, intimação pessoal, isso tudo é pontuado no espelho, beleza? E nas questões discursivas, 20 pontos cada uma. Beleza, e como é que vai ser essa distribuição das provas discursivas? A P1, a P2 e a P3. P1, sábado de tarde, direito civil, processo civil, ECA, consumidor, difusos e coletivos. P2, domingo pela manhã, direito penal, processo penal, execução penal e criminologia. P3, domingo à tarde, direito constitucional, administrativo, tributário, humanos e princípios institucionais. Como é tradicional, um momento específico para penal, incluindo aí criminologia, que precisa ter um estudo mais aprofundado para a Defensoria Pública, e iniciando com as matérias mais voltadas à área privada, com direito civil, processo civil, consumidor, apesar de a gente ter ECA e difusos e coletivos. E no domingo à tarde, o direito público, em essência, constitucional, administrativo, tributário, direitos humanos, princípios institucionais. Não cai direito empresarial, graças a Deus, é isso? Já é uma tranquilidade maior aí para vocês, porque empresarial é uma coisa meio difícil do concurseiro lidar. É isso? E a próxima etapa, prova oral. A convocação vai acontecer para todos os candidatos habilitados nas provas escritas específicas. Da primeira para a segunda fase tem um corte, até 200 pessoas. Mas, se você sobreviver à segunda fase, necessariamente você vai para a prova oral. Ah, não tem corte? Não. Por quê? Porque não precisa. Porque a FCC tem uma correção absurdamente difícil, a mão pesa, então não precisa ter corte, porque realmente só vai para a prova oral se já tiver no nível de estudo bem avançado, se já tiver ali bem familiarizado com as questões, se realmente tiver mostrado para a banca que está vocacionado, está pronto para assumir o cargo, beleza? E é difícil, cara. É difícil porque, como eu falei, é uma correção absurdamente rigorosa. E por conta disso, não precisa ter corte, porque sendo bem honesto, são poucos que vão para a prova oral, tá certo? Mas, se você conseguir passar, sobreviver à segunda fase, está muito
provado, você já demonstrou que tem um conhecimento muito grande, suficiente para passar na prova oral. Então já está com uma mão na taça. Só falta agora homologar, passando na prova oral, que também é difícil, também é uma etapa complicada, mas tá no finalzinho, tá quase. A natureza da prova oral, eliminatória, tá certo? Existe a possibilidade, infelizmente, de a pessoa ser eliminada na prova oral, principalmente também classificatória. As provas são públicas, pode chamar a gente para dar uma força, tal, etc. Eu acho bacana até. Então, tem essa possibilidade. O objetivo da avaliação, o conhecimento jurídico, mas a prova oral tem uma especificidade. Você já mostrou para a banca que tem conhecimento jurídico, porque você já passou na primeira fase e já passou da peneira da segunda fase. Agora, o que a banca quer ver? Você está de cara com o examinador. O que o examinador quer ver de você? Que ele está de frente para um colega de instituição. Então, é o momento, realmente, de, além de treinar o conteúdo, é treinar a postura, é treinar a fala, é treinar a impostação da voz, é realmente aprender a se portar como um membro da defensoria. Se chegar na prova oral tremendo, voz trêmula, sem conseguir impor a voz com técnica gestual das mãos, olhar muito para baixo, não conseguir olhar o examinador nos olhos, isso tudo vai sendo contabilizado. Por quê? O raciocínio é muito simples. Se o candidato não consegue suportar a pressão de uma prova oral, como é que ele vai conseguir suportar a pressão de atender preso dentro da unidade prisional, enfrentar um ambiente perigoso muitas vezes, praticamente sempre? Como é que ele vai conseguir suportar situações de pressão, tendo que cobrar de político, às vezes, uma ação na cidade, na comarca que a pessoa está lotada? Como é que ela vai conseguir encarar um júri? Então, assim, a prova oral é o mínimo do mínimo que você tem que mostrar para o examinador que está pronto. Se ali você não conseguir, não tem como essa pessoa exercer o cargo de defensor público. E é essa a avaliação que o examinador faz, porque, como eu falei, ele sabe que você conhece o direito. Ele não está ali, lógico, ele vai te fazer a pergunta e espera que você acerte minimamente. Mas não é só isso. Muitas vezes eu tenho a impressão que, inclusive, isso fica até meio que preterido. Ele quer ver, ele ou ela, os examinadores querem ver realmente que estão de frente para um defensor, uma defensora pública. Tanto é que, além dos critérios de avaliação de conhecimento jurídico, tem capacidade de exposição oral e o domínio técnico e argumentativo. Tá certo? A estrutura da prova oral vai ser a arguição feita pela banca examinadora, as mesmas pessoas, salvo raríssimos casos de substituição, as mesmas pessoas que fizeram as questões objetivas, as questões discursivas, são aquelas as quais vão te arguir oralmente por intermédio de um ponto previamente sorteado por você. Na minha prova, não sei se vai ser esse formato, provavelmente vai. Você sorteava o ponto antes de entrar para a prova. Para a magistratura e Ministério Público, muitas vezes tem aquela questão de você sortear o ponto um dia antes e ter a possibilidade de revisar ele para o dia da sua prova. A defensoria normalmente não tem isso. Você sorteia o ponto e depois vai para a prova. Você senta, o examinador pede para você mostrar para ele o ponto sorteado, que é um número. Ah, qual é o seu ponto sorteado, candidato? Você vai mostrar para ele ali, vamos supor, 20. Ah, é o ponto 20. Tá, em direito penal o ponto 20 é tipicidade. Vamos lá. É assim que funciona, tá certo? Duração até 20 minutos por grupo de disciplina. Não é por disciplina, é por grupo. E até 20 minutos. Se em menos tempo, em 5, 6 minutos, ele se convencer realmente que você sabe muito, está pronto para virar defensor, está pronta para virar defensora, ele já te libera, tá certo? Mas existe essa discricionariedade de te segurar ali até 20 minutos. É proibida qualquer forma de consulta na prova. Tem provas orais que ficariam um vadimeconzinho em cima da mesa. E é facultado ao candidato, eventualmente, numa questão mais objetiva, fazer a consulta, sem problema nenhum. Desde que ele tenha tranquilidade, o sangue frio ali na hora de abrir o vadimeco e pesquisar. Mas nesse caso aqui, o formato não traz essa possibilidade, tá certo? A ordem da arguição vai ser definida por sorteio conforme edital específico. E os critérios de avaliação, o acerto das respostas, o grau de conhecimento do tema, aí a gente já começa a entrar aqui na questão que eu falei, de mostrar que está pronto para exercer o cargo. Capacidade de articulação do pensamento, fluência e clareza na exposição, correção gramatical, precisão da linguagem jurídica. Então, naquela pressão, naquele momento ali difícil, cara a cara com o examinador, conseguiu acertar a resposta, mostrar conhecimento e articular esse conhecimento de maneira adequada, tal como se espera de um membro da Defensoria Pública, aí é sucesso, beleza? Isso tudo vai ser avaliado. Pontos estratégicos do edital. A gente tem aqui os princípios institucionais. Princípios institucionais é absurdamente importante. Por quê? Porque é o momento que você pode se destacar na prova, mostrar para o examinador que você está fazendo um estudo realmente voltado para a defensoria, conhecer teses institucionais, por exemplo, custos vulneráveis, lei orgânica da Defensoria na Defensoria Pública do Mato Grosso, custos vulneráveis,
É possível, por exemplo, que o defensor atue na execução penal quando aquele preso, aquele reeducando, já é assistido por advogado particular? Sim, como custos vulneráveis. Basta verificar, por exemplo, que o advogado está com o cliente dele, o preso já está com o benefício da execução penal vencido, e você, como custos vulneráveis, vai e faz o pedido, faz ali o requerimento para o juiz da execução para que aquele preso possa usufruir do direito dele, direito previsto na LEP. Isso é uma atuação como custos vulneráveis, tese institucional. Fora muitas outras que vocês têm que saber, tá certo? E isso faz sim uma diferença, porque mostra para o examinador que está sendo feito ali um estudo voltado para a instituição. Jurisprudência, naturalmente, posição dominante do STF e do STJ, por intermédio dos enunciados de súmula. Segunda fase de defensoria tem uma peculiaridade. Magistratura, por exemplo, não pode constar súmula. Defensoria pode. Então, conhecer o teor das súmulas, conhecer julgados repetitivos, temas de repercussão geral, etc. Então, tem que fazer esse estudo, essa revisão da jurisprudência, tá certo? E matérias também que são muito caras à atuação da defensoria, como direitos humanos e execução penal. A gente, por exemplo, pode suscitar a atuação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Isso é um ponto muito específico da Defensoria Pública. Conhecer o sistema de tutela de direitos humanos, o Sistema Interamericano, principalmente, que é onde a gente pode atuar, atinente a disciplinas de direitos humanos, conhecer as especificidades da execução penal, não que a magistratura e que o Ministério Público não exijam esse conhecimento, muito pelo contrário, exigem e exigem muito, mas na Defensoria Pública a gente tem que ter um conhecimento absurdamente aprofundado. Por quê? Porque quem vai estar no contato ali direto, necessariamente analisando a questão dos direitos, necessariamente analisando a situação processual, novamente, Ministério Público e Magistratura também tem essa função pela LEP, mas a Defensoria Pública necessariamente precisa ter um contato maior com os assistidos, porque atua nessa condição de representante processual, mas também tutelando, nessa função de tutela principal dos direitos humanos e também, como eu falei, custos vulneráveis. Tá certo? E agora, datas importantes nesse momento inicial: prova objetiva, 22 de março de 2026, provas discursivas, 23 e 24 de maio, gabarito preliminar, 23, aos ansiosos, no dia seguinte já dá para saber se você está aprovado ou não, faz aquele comparativo básico com os outros candidatos, não vai precisar esperar tanto. 2, 3 dias, que é uma agoniação, se a gente pudesse já sair o gabarito no mesmo dia, mas pelo menos a FCC tem essa vantagem, no dia seguinte ela está publicando o edital. Beleza, galera? Então, vocês viram que é um concurso padrão, um formato padrão para uma prova para a Defensoria Pública, mas chama a atenção o alto número de vagas imediatas, o que mostra uma disposição da administração superior da Defensoria do Mato Grosso em realizar um alto número de nomeações. Pelo menos é essa a impressão que dá. No meu concurso, por exemplo, nomeou bastante gente, nomeou todos os aprovados, sim, mas no edital vinham apenas 8 vagas. Aqui já está largando em 30. Então você vê, logo de cara já vai nomear 30. Para um estado do tamanho de Mato Grosso, além disso, vai ser feito um cadastro de reserva. Eu acredito que a instituição, do prazo de validade do concurso, vai nomear todo mundo que for aprovado. Subsídio bom, R$35 mil, beleza? 35 e pouco. E aí o estudo, nesse momento, focado em lei seca, primeira fase, né? Lei seca, um perfil mais de Fundação Carlos Chagas, uma jurisprudência consolidada. E aí, para a segunda fase, treinar muita peça. Tem que treinar peça, tem que treinar peça. Todo dia abrir o caderno e ficar treinando peça até entrar na cabeça. Alegação final. Petição inicial. Recurso. Tem que ter fixado na cabeça. Beleza? Já fez um estudo, a maioria dos candidatos costuma ser advogado, já se faz um estudo, uma noção mais ou menos, porque a OAB você precisa também fazer esse estudo de peça. Mas para a defensoria tem muitas particularidades, por exemplo, fazer necessariamente menção às prerrogativas dos membros. Não pode botar na peça prerrogativas da Defensoria Pública, não, prerrogativas dos membros da Defensoria Pública. Então são vários detalhezinhos que vocês têm que saber e que o examinador vai ficar atento na hora de corrigir. Como eu falei, a correção deles não é brincadeira, é uma correção pesada. Então tem que ficar ligado nisso. Tá certo, pessoal? Então, por hoje a gente fica por aqui. Concurso bom, tá chegando, e a gente vai se encontrar em outras oportunidades para falar de outras provas, não só para a Defensoria Pública, mas também magistratura, Ministério Público, concurso para servidor também, que é muito bom. Eu, antes de ser defensor público, fui servidor do município do Rio de Janeiro. Então, são concursos, muitas vezes, que ajudam a gente manter o estudo para o nosso objetivo final, e também são concursos bons para a pessoa ir ali e fazer carreira, porque a remuneração é boa, porque o ritmo de trabalho é mais ou menos previsível, segunda a sexta, horário comercial,
etc. Então, depende muito ali da vontade da pessoa, beleza? Mas o importante é isso, é continuar estudando, tá certo? Então eu fico por aqui. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá certo? Segue aqui a gente no canal e acompanha para os próximos vídeos, porque a gente vai tentar sempre manter esse contato, sempre essa conversa bacana aqui sobre concursos. Valeu?